Você sabia que existe uma ilha a menos de 100 quilômetros da maior cidade brasileira que é proibida por lei? Você não pode entrar lá. Nem você, nenhum turista e nenhum cientista sem autorização. E o motivo para essa proibição não seria um vulcão ou experiências secretas do governo? Na verdade, é algo pior. Nessa ilha você não pode dar 3 passos sem acabar pisando nas cobras mais venenosas do planeta. E o pior de tudo é que a picada delas pode corroer a carne humana. Tem uma estimativa que entre 2 a 4 mil cobras vivem numa área equivalente a 4 campos de futebol. Hoje vocês vão entender por que essa ilha existe, o porquê que ela é proibida e o que aconteceu com o último ser humano que teve coragem de morar lá. E um spoiler: não foi bom. Mas antes, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder mais nada. Bora pro vídeo. Galera, essa ilha existe e ela é chamada de Ilha da Queimada Grande. E ela fica lá, no litoral sul de São Paulo. Ela fica próxima a Peruíbe e Itanhaém, tem cerca de 43 hectares. São cerca de 60 campos de futebol, mas a parte habitável pelas cobras fica ali em torno dos 4 campos que mencionamos no bloco anterior. Desde 2006, uma lei federal proíbe a entrada de qualquer pessoa na ilha. Apenas pesquisadores do ICMBio têm autorização especial para entrarem na ilha, coberto com todos os equipamentos, botas grossas e um conhecimento amplo da área. E o motivo para essa proibição tem nome e sobrenome: Bothorps insaluris, ou a jararaquiroa. E essa cobra é endêmica. O que isso significa? Que ela só existe ali naquela localidade. É como se fosse um unicórnio brasileiro que existe apenas naquela ilha. E o que ela tem de diferencial das outras jararacas? Bom, acontece que a sua peçonha é 5 vezes mais potente que o de uma jararaca comum, que já causa um estrago danado. Agora vamos à parte científica para tentar elucidar esse caso. Muito tempo atrás, antes dos seus pais, cerca de 11 mil anos atrás, na última era do gelo, parte do continente era ligado ao litoral paulista e acabou ficando isolada, formando essa ilha. O problema é que, junto com esse pedaço de terra, ficaram algumas cobras presas lá e acabaram passando por um processo lindo chamado de evolução em isolamento. Imagine a seguinte situação: um bando de cobras presas em uma ilha sem predadores naturais, sem competição com outras espécies, com uma alimentação muito incomum, aves migratórias que passavam por aquela ilha. Com o tempo, as cobras que eram mais rápidas e tinham a peçonha mais potente conseguiam neutralizar aves antes de elas conseguirem pegar voo. Aquelas que adquiriram a capacidade de subir em árvores e dar bote através de galhos conseguiram garantir assim a sua evolução natural. As que não conseguiram morreram de fome. E foi assim, por milhares de anos, através dessa seleção, que as jararacas comuns se tornaram em Jararaca Ilhoa, esse unicórnio que só existe nessa ilha brasileira. E dessa forma nós temos uma cobra que é totalmente adaptada àquela ilha, com uma peçonha que uma jararaca comum sonharia em ter. É basicamente isso que acontece com o animal quando você o tranca no local sem inimigos naturais e com comida limitada. Ele vai virar uma máquina de caçar especializada. Mas se essa ilha é tão perigosa, poderia alguém já ter morado lá? Pois é, galera, no começo do século XX foi construído um farol naquela ilha para poder ajudar as embarcações que passavam por ali. E como naquela época, toda vez que um farol era construído, você precisava de um faroleiro para poder cuidar do local. O primeiro faroleiro que morou ali trouxe consigo toda a sua família, a esposa e 3 filhos. E eles viveram por ali por um bom tempo, tomando todos os cuidados possíveis. Até que um dia fatídico, uma tragédia aconteceu. A versão mais conhecida diz que, em uma noite enquanto eles estavam dormindo, uma chuva de cobras caiu do telhado.
O que acontece é que as cobras se escondiam nos telhados e, com o vento forte, elas acabaram caindo sobre a esposa e os 3 filhos, que foram picados múltiplas vezes. E dessa tragédia, apenas o faroleiro escapou. Em outras versões vão dizer que foi uma picada e que foi um membro da família, mas o fato é que depois do ocorrido, nenhum civil teve mais permissão para morar naquela ilha. O farol passou a ser automatizado e a ilha foi entregue aos seus verdadeiros donos, que no caso são as cobras que lá residem. E é comum que num lugar desse acabam se criando algumas teorias meio bizarras. Por exemplo, a ilha é radioativa? Não, ela não é radioativa. As cobras passaram por alguma mutação genética? Não, as cobras não passaram por mutações genéticas. O que aconteceu lá foi um processo natural de evolução ou adaptação para aqueles que preferirem ao longo de milhares de anos. Foi um processo 100% natural para garantir a sobrevivência da espécie. Uma seleção natural darwiniana. Existem cobras gigantes do tipo anaconda na ilha? E a resposta é não. As cobras que existem lá são jararacas e lhoas. Elas têm cerca de 70 centímetros a 1 metro. Agora, o perigo dessas cobras não está baseado em seu tamanho, e sim na potência da sua peçonha. Se a pessoa for picada por uma cobra dessas, ela morre na hora? Bem, não é bem assim. A peçonha dessa jararaca é uma peçonha hematóxica, ou seja, ela causa destruição do tecido e hemorragias internas. Com certeza ela levará à morte se a pessoa não for tratada. Existe o soro antiofídico que pode ser aplicado na pessoa para tratar a causa da peçonha, mas acontece que na ilha não há o soro e muito menos hospital. O resgate demoraria muito tempo até conseguir te localizar e aplicar os primeiros socorros. E se você for para lá escondida? Além de ser um crime federal, você vai estar apostando sua vida no caro e coroa. Então, não vale a pena, nem pela curiosidade. E se liga só nessa densidade demográfica absurda que existe na ilha. Pesquisadores chegaram a encontrar, em alguns locais específicos, um total de 5 cobras por metro quadrado. Literalmente você está andando num tapete de jararaca, amigo. Essa ilha é um laboratório vivo, porque ela é considerada um dos maiores laboratórios de evolução natural do mundo. Cientistas do mundo inteiro estudam esse caso de especiação. O que temos ali é um ecossistema único. Além das cobras, a ilha possui plantas endêmicas, insetos exclusivos e até mesmo uma espécie de aranha que só existe lá. E olha só que engraçado, por mais que pareça contraditório de ter tantas cobras naquele local, essa jararaquilhoa ela é considerada uma espécime com risco de extinção, porque qualquer alteração climática, qualquer doença que apareça para ela, qualquer mudança de ambiente ou intervenção humana pode causar a extinção da espécie, já que se as que estiverem ali morrerem, não existem mais delas em nenhum outro lugar do mundo. Galera, essa é a maior prova que a natureza é de fato fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Você veja bem que o isolamento transformou as cobras comuns em uma das mais letais do mundo. Para só para pensar como a natureza guarda segredos a poucos quilômetros de grandes cidades. E ela demonstra para nós que alguns lugares não foram feitos para seres humanos, pois existem espécies naquele local que evoluíram naquele ambiente por milênios. Então a ilha não é um local amaldiçoado, ela só está seguindo as regras da natureza. E nós, como visitantes indesejados, temos que entender essas regras. Acabar num lugar desse seria aterrorizante para qualquer um. E você já conhecia a Ilha das Cobras? Então é isso, pessoal. Se gostou do conteúdo, dá um like, escreve, compartilha, ativa o sino de notificação e até um próximo vídeo.